Queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Dourados, tempo de pensarmos no Salmo de número 123. A ti que habitas nos céus, eleva os olhos. Como os olhos dos servos estão atentos às mãos dos seus senhores, e os olhos da serva à mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão atentos ao Senhor nosso Deus, até que tenha compaixão de nós. Tem compaixão de nós, Senhor, tem compaixão, pois estamos saturados de tanto desprezo. A nossa alma está saturada de zombaria dos arrogantes e do desprezo dos soberbos. Este salmo fala sobre dois momentos na vida do salmista, ou, se você preferir, dois aspectos que compõem a existência do salmista, que descrevem a minha experiência, a sua experiência também, e como superá-lo. O verso 1 e o verso 2 falam de olhos que estão contemplando o Senhor Deus e mãos que estão esperando pela intervenção divina. Os olhos que estão colocados no Deus que está acima de tudo e de todos, está nos céus assentado, mas ao mesmo tempo compassivo o suficiente para fazer intervenção e para comungar com aqueles que são tão fracos e se encontram numa situação desta de desprezo, de saturação de alma, de serem tratados com arrogância e humilhados. Então, o salmista fala sobre olhar para o Senhor, e ele fala em primeiro lugar dos olhos que se elevam para Deus, que procuram mudar o foco das circunstâncias imediatas e tão devastadoras, tão humilhantes para aquele que unicamente pode dar sentido e significado à vida. E estes estão não somente focados no Senhor Deus por um tempo, mas eles estão em contínuo processo de contemplação até que a intervenção divina aconteça. A ti que habita nos céus, eleva os olhos. No verso 2, assim os nossos olhos estão atentos ao Senhor, nosso Deus, até que Ele tenha compaixão. Em outras palavras, o contexto é complicado. Eu sou tratado com soberba, com arrogância, eu me sinto desprezado, eu me sinto diminuído. Qual é a alternativa? Sucumbir diante das pressões? Desistir diante das provocações? Ou elevar os meus olhos para alguém que está muito acima destas circunstâncias nas quais me encontro, e assim encontrar a solução para as mesmas. E é isso que o salmista faz, é isso que nós devemos fazer, mas não apenas por um momento. O salmista diz, neste contexto de opressão, de humilhação, eu elevo os meus olhos para o Senhor Deus que habita nos céus, e eu continuarei olhando para Ele até que Ele tenha compaixão. Ou seja, até o momento em que Ele fizer intervenção. E aqui algo misterioso acontece. Enquanto eu faço isto, o Senhor vai derramando paz. E Ele vai me auxiliando e me ajudando, me mantendo focado, me mantendo centrado, me mantendo composto. Aí depois vem um outro fenômeno que compõe este mistério, que é o de resolver o problema em si mesmo. Talvez, por exemplo, dissolvendo a situação de humilhação, ou eliminando aquelas pessoas que provocam com soberba esta diminuição, essa sensação de ser diminuído na vida. Mas enquanto a coisa não é resolvida externamente, ela vai sendo resolvida internamente. E isso é maravilhoso, porque vai nos fortalecendo internamente para aquilo que nos influencia ao redor. E você há de convir comigo que se as nossas circunstâncias externas são positivas, mas a nossa atitude interna ela é negativa, assim o que eu sinto e penso acaba comprometendo a qualidade do que está fora. O inverso pode ser verdadeiro. As circunstâncias são difíceis externamente, mas quando eu tenho uma atitude interna firme, positiva, resoluta, abençoada e abençoadora, as circunstâncias podem tentar, mas elas não terão a palavra final.
Então você observa que neste momento o salmista se encontra rodeado de pessoas soberbas, arrogantes, que causam a humilhação dele. Mas ele busca no Senhor o fortalecimento de alma. Ele já afirma no Salmo: a nossa alma, minha alma está saturada pelo desprezo, pela humilhação, pela soberba com a qual eu sou tratado. Então, internamente também, ele não está em condições. Então o que ele faz? Ele eleva os olhos para o Senhor Deus, que vai restaurá-lo por dentro, e uma vez restaurado por dentro, ele estará apto a tratar as coisas por fora, e mesmo que externamente o salmista em si mesmo não tenha o poder de resolução, Deus resolverá. Então eu volto ao ponto que eu estava estabelecendo anteriormente. À medida que nós olhamos para Deus e estendemos as mãos para Ele, Ele vai nos tratando por dentro, até nos capacitar para encararmos o que está por fora. E mesmo que nós em nós mesmos não tenhamos condições de resolver o que nos cerca, Ele coloca um fim na situação, no tempo e nos termos que Ele determinar. Então, aquele que crê tem este privilégio único de ser restaurado em meio a este tempo de alma saturada de humilhação, até o ponto de se sentir apto de novo a seguir caminho de uma maneira menos influenciada, impactada por aquilo que cerca o salmista e nós mesmos. As mãos estão estendidas, como os olhos dos servos estão atentos às mãos dos seus senhores, e os olhos da serva às mãos da sua senhora. Assim os nossos olhos estão atentos ao Senhor nosso Deus, até que tenha compaixão de nós. E ele então fala sobre estas mãos e estes olhos que estão em completa dependência do Senhor, num momento, durante o processo, até que este tenha o seu fim. Estas mãos que estão esperando pelo Senhor com fidelidade, porque estão fartas também do desprezo. Estas mãos que trazem em si mesmas a zombaria de Deus, a zombaria das pessoas para a presença de Deus. Estas mãos que precisam ser esvaziadas de tudo isto que é ruim e carregadas de novo pela mão do Senhor daquilo que é bom. Então aqui nós devemos pensar muito bem naquilo que está diante dos nossos olhos e aquilo que está em nossas mãos. O que nós carregamos hoje é resultado da arrogância, da zombaria dos soberbos que tentam nos colocar para baixo, nos diminuir, ou nós carregamos nas mãos aquilo que o Senhor Deus Trino de Israel proporciona, de tal maneira que não é um peso, nem um fardo, mas algo que abençoa a alma. Nós temos que ter os olhos fitos na pessoa certa, no Senhor Deus que está nos céus, e não nas circunstâncias que muitas vezes tentam nos diminuir. As nossas mãos precisam carregar coisas até a presença de Deus, talvez em confissão, em súplica, ali deixá-las e receber de Deus outras, para que a alma, para que o ser humano continue na jornada tendo ânimo no caminho. Então as mãos dos servos estão esperando pela intervenção do Senhor, assim como os olhos dos servos estão fitos do Senhor, esperando a sua resposta. E aqui nós temos aqueles que são especialistas em diminuição, e nós vivemos num mundo onde pessoas são especialistas em humilharem, diminuírem outros, de várias formas e por várias razões. Mas nesse salmo também nós temos aquele que é especialista em elevar a alma, e este é o Deus Trino de Israel. E aqui nós vemos o salmista falando desta ansiedade pelo Senhor, esses olhos que estão fitos nele, bem como esta confiança no Senhor. Eu estendo as mãos porque sei que dele eu receberei no momento certo, e assim eu vejo a salvação do Senhor no momento do meu desprezo e a solução do Senhor para o meu dilema de zombaria. E a ação do Senhor é esta que faz com que os olhos, um dia prostrados, agora sejam elevados e fortalecidos
em termos de perspectiva, para que a alma abatida pelo pecado, pela arrogância, pela soberba, possa encontrar ânimo e prosseguir. E se existe uma pessoa que na história foi um exemplo de administração de circunstâncias, esta pessoa foi o Senhor Jesus Cristo. Em João, no capítulo 19, já no contexto preparatório para a crucificação, o texto da palavra de Deus diz, em João capítulo 19, verso 11, Jesus respondeu, o Senhor, falando não do Senhor Deus, mas Jesus Cristo dizendo, você, Pilatos, o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim, se de cima não lhe fosse dado. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. Então aqui, Jesus está sendo julgado por Pilatos. Ele está sendo preparado para a crucificação. E Pilatos coloca uma pergunta para ele, dizendo, ou uma conjectura, eu tenho autoridade para te libertar e eu tenho autoridade para te crucificar. E Jesus disse, você não tem autoridade nenhuma, a menos que isso lhe fosse concedido do alto. O alto é que determina, o alto é que estabelece. Você é apenas uma peça num grande tabuleiro. E não pense você que a sua arrogância, a sua soberba, a sua política, não pense você que ficar em cima do muro, com o politicamente correto, tentando agradar um em detrimento de outros, comprometendo a justiça, não pense você que isto está sendo feito sem permissão celestial. Não pense você que você é um fim em si mesmo. Pilatos põe um negócio na sua cabeça, você não tem a palavra final e nunca terá neste negócio nem em qualquer um outro. A sua esposa já teve um sonho a noite toda e o pai já está te alertando faz algum tempo. A sua esposa acabou de te dizer, eu sofri a noite inteira sonhando com este inocente, com este justo. Não concorde com o que estão querendo fazer. Você está indo adiante com tudo isso, embora sua esposa já tenha te alertado, e ela alertada da parte do Senhor Deus. Não pense você, Pilatos, que você tem autoridade para fazer alguma coisa. A autoridade que você tem é, antes de mais nada, uma concessão daquilo que os céus determinaram, na pessoa do meu Pai. E você pode lavar as suas mãos o quanto quiser, numa bacia d'água, querendo dizer para si mesmo e para toda essa população que você não tem culpa, que você está isento de culpa. Mas você está tão envolvido nisto quanto poderia. E isto vem dos céus. Então, o que eu quero dizer com isso é que Jesus Cristo é um exemplo de pessoa que viveu um contexto que tentou diminuí-lo, que cuspiram, que bateram, que humilharam, que despiram, que torturaram, que difamaram, que blasfemaram, que violaram, que abusaram. E aí você pode acrescentar tantas outras coisas. E no entanto, ele manteve esta integridade de alma. As circunstâncias não determinam. Nem mesmo a tristeza que eu sinto e a dor que eu sinto física determina. Quem determina todas as coisas é o meu Pai que está nos céus. E por isso que o salmista diz, eu elevo os meus olhos para aquele que está sentado nos céus, e com as minhas mãos estendidas eu espero a intervenção do meu Senhor, ainda que tudo e todos tentem me diminuir. Ele me manterá e Ele me elevará na hora certa e no tempo certo. E o meu desejo é que este salmo te inspire para este dia e para a vida, num constante olhar para Cristo, esperando dele a intervenção, e Ele demonstrará compaixão no processo,
e compaixão para a resolução daquilo que nos aflige a alma. Que Deus te abençoe e que o seu dia seja muito frutífero.